Boa tarde, meus amores. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que Deus, Ele permitiu que eu fizesse e tivesse para que eu pudesse falar sobre isso. Eu já gravei, se eu não me engano, um vídeo falando sobre isso. E hoje o que eu vou trazer para vocês é diferente do que eu já falei há um tempo atrás. Eu aprendi mais com o Espírito Santo. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês a verdade sobre isso. E eu quero te alertar. Amém? Eu quero falar com vocês a respeito de tatuagens. Tatuagens. Eu tenho várias. E eu digo assim que, infelizmente, eu tenho várias. E eu já estive muito triste com relação a isso. Eu já estive muito, mas muito triste. Ao ponto de olhar para as minhas tatuagens e querer, de alguma forma, arrancá-las. Só que hoje eu estou mais tranquila com relação a isso. Essa tranquilidade quem me trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Eu arrependi demais de ter marcado o meu corpo. Mas hoje eu entendo que foi permissão de Deus. Então, preste atenção. Eu quero começar com um versículo que eu amo, tá? Jesus, ele nos deixou um exemplo muito importante para nós, que nós sigamos esse exemplo, amém? Ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. Quando eu li esse versículo, eu anotei logo abaixo. Exemplo, não fazer tatuagens. Irmãos, eu não estou aqui, queridos, para poder falar para vocês que tatuagem é pecado. Eu não vou entrar nessa linha, não quero. Eu quero falar sobre a minha experiência. Mas lembrando que não é sobre mim. É sobre o que Deus quer fazer através de mim. Amém? Então, eu venho aqui hoje dizer para vocês, nesta tarde, o seguinte. Nós não estamos aqui para fazer as nossas vontades. Não. Eu aqui hoje, eu vou falar de tatuagens, mas tem muitas outras coisas que a gente não deve fazer por ser errado, tá bom? Não devemos fazer por ser errado. E a gente sabe porque o Espírito Santo, ele nos alerta. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós nem somos daqui. Tem uma música que diz assim, eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, Jesus Cristo, ele vai voltar para nos buscar. Nós não somos daqui, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Amém? Hoje eu falo para ganhar almas para Jesus. E eu falo também para poder vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Você que tem vontade de fazer tatuagens, você que não tem nenhuma ainda, que lindo isso. Que lindo. Sua pele está limpa, não está como a minha. Olha, suja, borrada, marcada, ridícula, feia. Eu marquei a minha pele. Mas como eu disse, Deus permitiu para poder eu estar aqui hoje, sentada aqui, à frente dessa câmera, para falar com você de todo o meu coração. Você que não tem, não faça, não faça. Eu volto a repetir, eu não estou aqui para dizer para você que é pecado. Eu estou aqui para te dizer que é errado. E essa não é a vontade do Pai. Amém? Se eu tivesse pensado dessa maneira antes, eu não teria nenhuma tatuagem.
eu estaria linda com meu corpinho limpinho, sem marcas. Eu acho lindo. Um corpo sem marcas. É lindo isso. Infelizmente, eu já não tenho mais esse privilégio de ter um corpinho, né, do jeito que Papai do Céu mandou. Eu marquei. E vou usar isso para poder falar a respeito. Falar do meu arrependimento e, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tentar convencer você a não fazer. Eu não convenço ninguém a nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer isso. Que ele trabalhe isso na sua vida. Se você hoje tem pensado em marcar o seu corpo, você tem dúvidas. Faço ou não faço? Eu vou arrepender, não vou arrepender? É pecado, não é pecado? Eu estou aqui para te dizer. Não faça. Não manche a sua pele. Algo tão lindo que Deus te deu. Tão limpinha. Não mancha. Não faça isso. Porque depois o arrependimento bate amargo. Eu não tenho condições de tirá-las. É caríssimo, né, gente? É caríssimo. Uma vez eu fui olhar o valor para tirar um cavalinho deste tamanhozinho assim, ó, que eu fiz. O menino errou o cavalinho. Eu fui olhar o valor para tirar o cavalinho. Mais de R$2.000 para tirar o cavalinho deste tamanhozinho. Aí sabe o que eu fiz, gente? Eu fiz essa coruja. Aqui. A corujinha. Essa corujinha. O rabinho dela aqui, ó, cobre o cavalinho. O rabinho aqui cobre o cavalinho. Então, aí de um cavalinho veio essa corujona. E eu fiz várias outras. Eu queria compartilhar algo a mais aqui com vocês, mas eu não posso. Talvez resumidamente. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, olha, eu tinha algumas tatuagens, eu não sei desde que ano eu faço. Quando foi a primeira? Eu não lembro mais em que ano eu fiz a minha primeira tatuagem, eu não lembro. E eu pensei, eu vou fazer só essa. Eu não vou fazer mais, vai ser só essa. Uma gatinha, gatinha Marie nas minhas costas. Depois de um tempo, eu fiz outra. E aí, depois eu fiz outra e um pouquinho. Aí foi para 3, depois 5. E aí, gente, durante o período em que eu tive depressão pós-parto, eu estava em tratamento. Aconteceu algo aqui comigo, na minha casa. É isso que eu não vou poder contar detalhes neste vídeo. Eu já fiz vídeos falando sobre isso. Hoje eu vou só falar um resumozinho para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aqui dentro da minha casa eu vivi uma experiência espiritual, sobrenatural. Queridos, aquele dia eu converti, eu fui batizada em Cristo e eu fui batizada com o Espírito Santo. E depois daquele dia, gente, por quase 2 anos ali, depois daquela experiência que foi no dia 2 de setembro de 2022, foi quando aconteceu aqui na minha casa. Eu fiquei quase 2 anos cheia do Espírito Santo. Eu não pensava em tatuagens, eu estava assim, muito cheia. Eu via Deus em tudo, em tudo. Mas antes de completar 2 anos, eu quis fazer mais tatuagens. Fiz mais um pouquinho. Teve um período, esse ano, eu não sei se foi esse ano, início desse ano, eu acho que foi. Em um dia, eu fiz, em um único dia, 10 tatuagens de uma vez. Gente, eu cheguei na minha casa, eu chorei, e triste, chorando. Por quê? O Espírito Santo de Deus estava triste. Eu havia marcado mais o meu corpo. Eu estava fazendo o que eu não vim aqui para fazer. Essa não foi a vontade do meu pai. Não, fazer tatuagens não é a vontade de Deus para nossas vidas. Não é. Olha aqui, toda marcada, olha que feio. Aqui era uma frase, daí eu fiz uma pantera para cobrir a frase. Aí, meu Deus. Aí, gente, não é essa a vontade dele. Se a gente passar a viver na dependência dele, fazendo as vontades dele, se a gente se colocar todos os dias de nossas vidas na dependência dele, com certeza tatuagens nós não iremos fazer, porque não é a vontade dele. Mas ele permitiu. Você talvez já tenha. Ele permitiu que você tivesse. E ele vai usar isso a favor dele. Como ele está usando agora. Eu estou aqui falando para você, com tatuagens aqui, que ele permitiu que eu fizesse. E ele agora está me usando para falar sobre isso. Para falar. Não faça, entendeu? Porque essa não é a vontade dele. Amém? Se eu falo que eu sou cristã, olha o pensamento que eu tive também quando eu li esse versículo.
se eu falo que eu sou cristã, eu estou seguindo os passos de Jesus para ser semelhante a Ele, por que eu vou fazer tatuagens? Jesus Cristo não faria tatuagens. Não, não. Jesus Cristo, ele jamais marcaria o corpo dele. Então, se eu sou uma cristã, seguindo os passos dele, por que eu vou fazer tatuagens? Então, hoje, queridos, eu estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês de uma maneira diferente do que eu pensava antes, de uma forma diferente. Hoje eu falo de outra forma, porque o Espírito Santo de Deus, ele me deu esse entendimento com o passar dos tempos. Isso aconteceu, foi num período de 3 anos, e agora, isso dele me revelar sobre essa questão, aconteceu há poucos meses. Foi logo depois que eu tive crise de ansiedade, que foi há 5 meses atrás. Foi um pouquinho depois que ele me revelou sobre isso e me deu esse entendimento para eu não fazer mais. Acabou. Eu não sei se eu vou tirar. Eu já não tenho mais essa preocupação. Não tenho. O Espírito Santo, ele me acalmou com relação a isso. Eu gosto de pensar que Deus permitiu para poder me usar para falar sobre isso. Então eu não vou tirar. Eu não vou mais ter a preocupação de tirar essas marcas. Eu falarei delas e eu mostrarei elas. E eu falarei, mais ainda, eu falarei do meu arrependimento profundo, que eu não quero que você sinta. Então, posso te dar um conselho? Não faça tatuagens. Não marque o seu corpo. Não marca o seu corpo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não a nossa. E não é vontade dele que você, essa mensagem é para você. Não é vontade do Pai que você marque o seu corpo. Amém? Beijos, fiquem em paz.